Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos abordar a circulação periférica e os seus mecanismos de controle. Na aula de hoje nós vamos fazer uma análise mais cuidadosa, tanto da estrutura e função dos diferentes tipos de vasos sanguíneos, quanto dos mecanismos envolvidos no controle vasomotor. Então, a anatomia e a função dos vasos, ela varia bastante ao longo do circuito circulatório. E a gente já comentou que os vasos, eles não são tubos rígidos e que a constituição deles é um determinante de sua função. Então, nós vimos que os vasos arteriais são vasos capazes de armazenar energia e propulsionar sangue ao longo do leito vascular. Então, as artérias, elas são consideradas vasos de distribuição, porque elas estão levando sangue do coração para os tecidos, enquanto que os vasos venosos são considerados vasos de coleta, porque trazem o sangue dos tecidos de volta para o coração, certo? Mas a gente já discutiu também que esses vasos venosos podem ser importantes reservatórios de sangue, né? E que esse sangue, então, pode ser mobilizado desse sistema venoso em situações onde o organismo precisa aumentar o débito cardíaco ou precisa diminuir alguma perda de líquido, como perda de sangue numa hemorragia, certo? Além dos vasos arteriais e dos vasos venosos, né? Então, que são esses sistemas de transporte, de distribuição e de coleta, a gente ainda tem os vasos sanguíneos que vão compor a microcirculação, que vão ser formados pelas arteríolas, pelos capilares e pelas vênulas. E os capilares, então, é que vão realizar a função mais nobre dos vasos, que é a função de troca com os tecidos, né? Então, diversas substâncias vão se difundir, vão ser filtradas para fora dos capilares, outras vão ser reabsorvidas. Então, os vasos sanguíneos, eles são compostos por 3 túnicas, né? Então, a parede deles é formada por 3 túnicas. A mais interna, a túnica íntima, ela é formada pelo endotélio vascular. A camada média é formada pela musculatura lisa, então que vai regular o diâmetro desse vaso, e por fibras elásticas, principalmente elastina e microfilamentos que se organizam de forma concêntrica, né, tornando esse tecido distensível e elástico. E por fim, a túnica adventícia mais externa, que é constituída por fibras colágenas. Adicionalmente, nós vamos discutir que os vasos sanguíneos, eles também vão apresentar inervação, né? Então, uma das formas de controlar o diâmetro dos vasos sanguíneos é estimulando ou inibindo a musculatura lisa desses vasos sanguíneos, certo? E entre os mecanismos que fazem esse controle está o sistema nervoso. Então, quando a gente compara vasos arteriais e venosos, né, a gente já viu que existem diferenças bastante aparentes que eu vou voltar a chamar atenção aqui, né, porque agora eu quero detalhar mais essas diferenças, tá? Então, quando a gente olha vasos arteriais e venosos de um mesmo nível, ou seja, se a gente comparar a aorta e a veia cava, né, a gente vai ver que os vasos arteriais, eles vão ter uma luz menor do que os vasos venosos, certo? Então, os vasos venosos vão ser mais calibrosos e os vasos arteriais, eles têm uma parede muscular muito mais desenvolvida, certo? Do que a gente observa nos vasos venosos. Então, essa
túnica média mais desenvolvida é que vai ser extremamente importante para a função reguladora dos vasos arteriais para o aporte sanguíneo tecidual. Em contrapartida, os vasos venosos, eles apresentam válvulas para garantir que o fluxo sanguíneo sempre ocorra do tecido em direção ao coração. Então, essas válvulas, elas são necessárias porque o fluxo venoso ocorre num sistema de baixa pressão e, sobretudo, contra a gravidade, certo? Então, imaginem o sangue retornando dos membros inferiores em direção ao coração. Então, além da pressão no sistema venoso ser muito baixa, essa pressão ela tem que trabalhar contra o efeito da gravidade, que tem o sentido oposto ao retorno venoso ao coração na posição ortostática. Então, esse esquema agora traz um maior detalhamento da composição dos vasos sanguíneos. Então, em vermelho aqui a gente tem os vasos arteriais, então, vasos decrescentes, né, em termos de calibre, até nós chegarmos nos esfínteres pré-capilares, que são, na verdade, anéis musculares localizados logo na entrada dos capilares, certo? Então, a gente está vindo da artéria aorta para artérias médias, as pré-capilares. Essa árvore arterial, então, ela vai desembocar numa rede capilar. Então, os capilares verdadeiros são aqueles capilares que vão fazer as trocas. E depois, o sangue dos capilares vai ser coletado pelos vasos venosos. Então, agora vocês veem que a gente está vindo de vênulas que coalescem vasos venosos maiores, as veias que coalescem vasos maiores ainda, como a veia cava, certo? Então, a primeira linha aqui da nossa tabela, ela mostra o raio interno desses diferentes tipos de vasos. Se a gente comparar o conjunto de vasos arteriais com vasos venosos, a gente vai ver aquilo que a gente comentou no slide anterior, ou seja, os vasos venosos, eles vão ter um raio interno maior que os vasos arteriais, né? E, em contrapartida, a gente vê claramente também que a espessura da parede, ela é diferente entre vasos arteriais e vasos venosos. Então, nos grandes vasos arteriais, a espessura da parede é só um pouco maior do que nos grandes vasos venosos, como aqui a veia cava. Mas à medida que a gente vem para vasos arteriais cada vez menores, o que a gente observa é uma parede muscular cada vez mais desenvolvida, certo? Então, a gente também observa um maior desenvolvimento da parede, da veia cava, para as veias de calibre médio, né? Mas lá nas vênulas, a gente não vai ter uma parede, por exemplo, tão grossa quanto a gente vê numa arteríola, certo? Então, por esse esquema aqui embaixo, que mostra os diferentes componentes dessa parede, né? Então, as células endoteliais, as fibras elásticas, o músculo liso e o colágeno, tá? O que a gente observa claramente é que células endoteliais vão compor todos os tipos de vasos. Agora, o que chama a atenção é que os capilares são constituídos somente por uma camada de células endoteliais. Eles não vão ter fibras elásticas, eles não vão ter musculatura lisa, eles não vão ter um componente significativo de colágeno, certo? Então, isso acontece porque eu preciso ter uma parede extremamente fina que permita as trocas com os tecidos por filtração e por reabsorção. Então, a gente vê que a parede dos vasos, ela muda bastante dependendo de serem vasos arteriais, vasos venosos ou capilares, certo?
Um outro aspecto que chama bastante atenção é a composição de fibras musculares e de fibras elásticas, certo? Então, a gente observa aqui claramente, né, na árvore arterial, um decréscimo dessas fibras elásticas, né, à medida que a gente sai da aorta em direção lá às arteríolas, né? E em contrapartida, o componente muscular aumenta, né? De forma que lá nas arteríolas eu tenho pouca fibra elástica e tenho muita musculatura lisa, certo? E isso torna esses vasos, vasos que a gente chama de resistência, certo? E esses vasos são os vasos que vão regular o aporte de sangue diretamente para os capilares. Então, quando eu for regular o fluxo sanguíneo de acordo com as necessidades dos capilares, eu vou alterar o calibre das arteríolas, certo? Então, é muito importante essa musculatura desenvolvida que vai me permitir que eu faça uma vasoconstrição e diminua bastante o fluxo sanguíneo para esse tecido, ou, se aumentar o metabolismo desse tecido, uma vasodilatação, né? Então, lembrem que os vasos arteriais são os vasos que controlam a chegada de sangue para um determinado tecido, tá? Então, o grau de constrição ou relaxamento dessa musculatura, ela tem que estar relacionada com as necessidades teciduais, certo? Lá nos vasos venosos, né, vocês veem que a gente também tem musculatura lisa e a gente também tem um componente elástico, mas esse componente elástico, ele é menor do que nos vasos arteriais. Por isso que a gente diz que os vasos venosos são mais complacentes, são mais distensíveis. Uma vez que a gente aumenta o volume de sangue dentro deles, ou aumenta a pressão dentro deles, eles se distendem e se acomodam nessa nova dimensão que eles assumiram. Diferente dos vasos arteriais, que se aumenta a pressão dentro deles, eles vão distender, mas pela presença dessas fibras elásticas, eles vão voltar, eles tendem a voltar ao tamanho original, certo? Então, a gente tem aqui a estrutura dos vasos sanguíneos, né? Então, normalmente a gente tem uma árvore arterial chegando num leito capilar e o sangue desse leito capilar sendo coletado por vasos venosos, certo? Então, vocês vejam que os vasos mais abundantes são os capilares, e são também os vasos que têm o menor raio, tá? Então, esses vasos são tão finos que alguns elementos figurados do sangue, como os eritrócitos, eles têm que se espremer para passar através desses vasos, e eles só conseguem passar através desses vasos em fila indiana, certo? E ainda assim se deformando. Então, são vasos realmente muito finos, né? E a função deles serem tão finos assim é importante para trocas gasosas, porque eles vão ter uma grande área de trocas, não só gasosas, né? Mas trocas com os tecidos de uma forma geral, tá? Então, a gente costuma dizer que a maior área de secção transversa do sistema de vasos está nos capilares. O que é a área da secção transversa? Eu fiz um corte aqui num vaso arterial, certo? E agora eu vou medir a área desse vaso arterial. Então, a área desse vaso arterial é a área da secção transversa. Cada vez que esse vaso arterial se ramifica em arteríolas secundárias, né? A gente vai fazer essa nova secção e vai novamente calcular a área da secção transversa, então, desses ramos filhos.
E o que a gente observa é que as sucessivas divisões, elas vão gerando áreas de secção transversa maiores, porque agora eu vou comparar o somatório dessas duas áreas de secção transversa de uma arteríola de segunda ordem com a área da secção transversa de uma única arteríola de primeira ordem. Então, a cada divisão sucessiva, em que a gente vai gerando mais vasos, né, a gente vai formando uma maior área de secção transversa, certo? E essa área de secção transversa, vocês vão ver que é uma grandeza importante para determinar fatores como, por exemplo, o fluxo sanguíneo, certo? Então, vocês vão ver que a área da secção transversa é inversamente proporcional à velocidade do fluxo sanguíneo, o que é muito importante para as trocas que vão ocorrer ao nível dos capilares. Muito bem, a gente já comentou, então, que existem dois tipos de artérias, né? As artérias que a gente chama de elásticas, que são as artérias mais calibrosas, a principal delas é a aorta, mas a gente pode pensar em outras artérias de grande calibre. E a função dessas artérias elásticas é funcionar como reservatório de pressão. Então, quando a gente fala de artérias como reservatório de pressão, a gente está pensando justamente nessas artérias elásticas, certo? E além dessas artérias, existem as artérias musculares, tá? Que vão compreender, então, as demais artérias. E aí a gente pode pensar nas arteríolas, né? Então, já vamos pensar naqueles vasos que estão mais próximos lá dos tecidos. Então, essas artérias musculares, elas vão servir como canais de distribuição, né, para os tecidos. E elas vão ser muito importantes para regular o aporte sanguíneo para um determinado tecido, aumentar ou diminuir o aporte sanguíneo para esse tecido, certo? Então, essas artérias musculares são aquelas que têm mais componente muscular do que elástico em sua parede. Então, a função de reservatório de pressão a gente pode observar nesse desenho aqui, certo? Então, quando o ventrículo esquerdo entra em sístole, né, e ocorre aumento da pressão intraventricular, eu vou ejetar esse sangue para a árvore arterial. E as minhas artérias elásticas, por serem elásticas, por terem um elevado conteúdo elástico, elas vão se distender. Então, vejam que o tamanho delas vai aumentar. Por quê? Porque agora eu estou jogando sangue para dentro dessa árvore arterial. Isso vai aumentar a pressão intravascular, fazendo com que o vaso se distenda. No momento que o ventrículo relaxar, né, o que vai acontecer? Esse vaso ele não vai estar mais recebendo grande quantidade de sangue. Então, na verdade, no momento que a válvula aórtica fecha, o sangue que está dentro desse vaso flui em direção aos capilares, né? E esse fluxo para os capilares, ele vai ser contínuo mesmo durante a diástole ventricular, porque agora vocês veem que enquanto o ventrículo está em diástole, ocorre uma acomodação do vaso pelo componente elástico, ou seja, o vaso vai voltar para o tamanho original. E isso vai comprimir o sangue que tem lá dentro, mantendo uma pressão sanguínea mínima adequada para o fluxo sanguíneo, certo? Então, a gente pode pensar na parede desses vasos como em um atilho de borracha. Se vocês pegam um atilho de borracha e esticam ele, né, aplicam força nos extremos, vocês esticam ele acompanha. No momento que vocês soltam esse atilho, ele volta para o tamanho original, certo? Então, é nesse sentido que vão trabalhar esses vasos. Então, e é isso que vai gerar uma pressão arterial sistólica, que é quando o ventrículo está injetando grande volume de sangue para dentro da árvore arterial e distendendo ela, né? E a pressão arterial diastólica, que é a manutenção de uma pressão arterial mínima adequada para garantir fluxo sanguíneo adequado para os capilares.
Então, observem que aqui no nosso esquema está ocorrendo fluxo sanguíneo para os capilares, tanto durante a sístole quanto durante a diástole ventricular, o que vem de encontro ao que a gente discutiu na aula passada, da importância, né, desses condutos de sangue serem flexíveis, não serem tubos rígidos. Se a gente tivesse tubos rígidos, em vez desses tubos elásticos, né, a gente teria um fluxo sanguíneo intermitente nos capilares, da mesma forma que a atividade cardíaca é intermitente. Só que aí os nossos tecidos ficariam deficientes de oxigênio, ficariam com excesso de excretas. Então, a gente precisa de um fluxo sanguíneo constante. Então, as arteríolas, né, elas são, então, vasos musculares e elas são o local de maior queda na pressão do sistema cardiovascular. Então, a gente já falou isso algumas vezes. Então, lembrem que eles são vasos de resistência, então, pequenas artérias e arteríolas. A gente já comentou que eles são o principal ponto de controle da distribuição do débito cardíaco aos órgãos e tecidos, né? E elas vão ser alvo do sistema nervoso autônomo, de hormônios, de substâncias liberadas pelos tecidos, regulando o seu diâmetro, então, e regulando o aporte sanguíneo para esses tecidos. Vasos venosos, por outro lado, são sistemas de baixa resistência e baixa pressão e são altamente distensíveis. Então, esses vasos eles vão ter uma função importante de reservatório de sangue e, como a gente já falou, vão conduzir o sangue de volta para o coração, tá? E à medida que, então, os vasos venosos contribuem com a volta de sangue ao coração, contribuem com o retorno venoso, eles vão ajudar a regular também o débito cardíaco. Então, os vasos venosos, como a gente comentou lá no primeiro slide, eles contêm válvulas, né? Então, a gente tem que imaginar, por exemplo, os nossos membros inferiores, pés, coração. Então, os pés estão abaixo do coração, certo? Então, o sangue tem que voltar para o coração contra a gravidade, o que é muito difícil, principalmente no sistema venoso de baixas pressões. Por isso que eu preciso combinar dois sistemas. Um deles é o das válvulas, e aí a gente sabe que válvulas normalmente servem para promover um fluxo unidirecional. Então, eu quero o fluxo venoso sempre dos membros inferiores em direção ao coração, e não o contrário, né? E, em segundo lugar, uma bomba muscular, musculatura esquelética, certo? Então, o que acontece? Quando a musculatura esquelética de vocês, por exemplo, lá na perna, está relaxada, as válvulas, o vaso de vocês, né? Ele está distendido, certo? E as válvulas de vocês fecham esse vaso em diferentes compartimentos. Então, essa é a situação da perna em repouso, né? Eu tenho as válvulas dividindo esse vaso venoso em diferentes compartimentos. Quando a musculatura esquelética de vocês contrai, ela comprime esse vaso venoso. Então, observem como ele muda a conformação dele, né? Ele é exprimido. E isso aumenta a pressão dentro do vaso venoso. E, pelo formato das válvulas, esse aumento de pressão, ele vai conseguir abrir a válvula superior, mas ele não vai conseguir abrir a válvula inferior. Então, dessa forma, as contrações musculares, elas vão ser importantes para direcionar o sangue sempre em direção ao coração. Se agora ocorrer outro relaxamento, né, e outra contração, eu vou empurrando o sangue desses compartimentos em direção ao coração. Por isso que é importante
a atividade dessa bomba muscular. Então, quando a gente está numa situação de repouso, como essa aqui, né, a pressão venosa lá nos pés é bem superior à pressão venosa lá na veia cava, né, por causa do efeito da gravidade. Mas, à medida que a gente começa a caminhar e começa a mobilizar esse retorno, esse sangue de volta para o coração, né, a gente diminui bastante a diferença de pressão entre os pés, nos vasos venosos, né, ao nível dos pés e ao nível lá do tórax, certo? As válvulas, elas podem ser danificadas, como é o caso dessa figura aqui, né, que representa então veias varicosas. O que vai acontecer nas veias varicosas? As válvulas, elas não vão mais conseguir se fechar adequadamente. Então, vai começar a ocorrer coleção de sangue nesses compartimentos entre as válvulas e isso vai dar origem então a essas veias varicosas, né? Quanto maior a coleção de sangue, mais deformado esse vaso fica, mais ineficiente a válvula fica para ajudar o retorno venoso. Então, esse esquema aqui, agora, ele analisa a variação de alguns parâmetros físicos, dependendo do nível, do tipo e do tamanho do vaso que a gente está analisando. Então, a gente tem aqui aquele nosso esquema clássico de vasos arteriais se direcionando para um leito capilar, né? E leitos capilares coalescendo para formar vênulas, vênulas coalescendo para formar veias, certo? Então, o que a gente observa? A primeira coisa que a gente observa aqui é a pressão média dentro desses vasos sanguíneos, certo? Então, essa pressão é mais alta nos vasos arteriais do que nos vasos venosos. Por quê? Porque os vasos arteriais estão recebendo toda a pressão que está sendo gerada pelo coração, certo? Então, os vasos arteriais mais calibrosos e os vasos arteriais de médios para pequenos, eles mantêm uma pressão média relativamente constante, com muito pouco decréscimo, tá? Por quê? Porque esses vasos aqui, como a gente comentou anteriormente, são vasos elásticos, né? A função deles é distender durante a sístole para receber esse maior aporte de sangue e se acomodar durante a diástole ventricular para promover o fluxo de sangue para os tecidos, certo? Onde é que a gente vê uma queda muito importante da pressão arterial? Lá nos vasos de menor calibre, nas arteríolas, que a gente já disse que são vasos de resistência, são vasos musculares. Essa queda da pressão arterial aqui, ela é importante por quê? Ela é importante para proteger os capilares. Lembrem que os capilares são formados por uma única camada de células endoteliais, porque a função deles é fazer trocas, então eles têm que ter paredes muito finas, certo? Se eu deixar uma pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio chegar lá no meu capilar, esse capilar vai romper, certo? Então, eu preciso promover essa queda da pressão arterial como forma de proteger o meu capilar. Vocês observam que dentro do capilar continua havendo uma queda da pressão, né? Então, entre a extremidade arterial e a extremidade venosa desse capilar, tá? E isso é reflexo, então, não só da resistência ao fluxo, mas é reflexo também das trocas que vão sendo feitas dentro desse capilar. De forma que quando esse sangue chega lá na circulação venosa, a pressão está bastante baixa, né? Então, isso indica a importância daquelas válvulas e do sistema
de bomba da musculatura esquelética para fazer, por exemplo, o retorno venoso dos membros inferiores em direção ao coração, porque é um sistema de pressão muito baixa, certo? Por quê? Porque é um sistema muito distensível, ele acomoda sangue sem alterar muito a sua pressão interna, certo? Então, o que vai garantir fluxo sanguíneo, como a gente falou lá nas nossas primeiras aulas, ao longo da circulação sistêmica, é o gradiente de pressão entre a saída de sangue do coração e a chegada de sangue no coração, ou seja, entre ventrículo esquerdo e átrio direito. E esse gradiente de pressão é aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. Então, é ele que vai garantir uma velocidade apropriada do fluxo sanguíneo, certo? Porque esse fluxo sanguíneo, ele tem que prover nutrientes, oxigênio, retirar excretas dos tecidos. Então, eu preciso distribuir rapidamente esse sangue para todo o organismo, certo? Até por isso que eu mantenho, então, essa pressão sanguínea constante nos vasos arteriais mais calibrosos, porque eu preciso de velocidade de distribuição de fluxo sanguíneo. Mas, quando eu chego lá nas arteríolas, eu diminuo a pressão para proteger os capilares, certo? E aí vocês veem que, ao mesmo tempo que a gente está diminuindo a pressão sanguínea, a gente está diminuindo a velocidade do fluxo sanguíneo. E isso também é extremamente adaptativo para o nosso organismo. Por quê? Porque eu preciso que o fluxo sanguíneo passe numa velocidade apropriada no capilar para ele poder fazer as trocas. Se o sangue passar muito rápido por esse capilar, se ele passar voando, não vai dar tempo de fazer as trocas, certo? Então, essa queda da pressão e essa queda da velocidade, elas têm por função proteger os capilares e dar tempo de fazer as trocas, né? A velocidade, ela é inversamente proporcional à área total. Isso é uma lei da física, né? Física de fluidos, então se aplica a qualquer sistema de tubos, por exemplo, tá? O que a gente observa aqui? A gente observa que a área total dos capilares é maior do que dos vasos arteriais ou que dos vasos venosos. De novo, vai entrar aquela ideia de área da secção transversa, ou seja, se eu comparar essa área da secção transversa aqui, da minha aorta, com o somatório das áreas da secção transversa de todos os capilares, eu vou ver que o somatório da área da secção transversa de todos os capilares é bem maior que a área da secção transversa de um único vaso grande, certo? Então, quanto maior a área da secção transversa, menor a velocidade do fluxo sanguíneo. Então, aqui existem duas vantagens que essa lei da física oferece, né? Primeiro, que o fato dessas duas grandezas serem inversamente proporcionais oferece uma grande área para trocas. Então, os capilares têm a maior área para fazer trocas que os outros vasos, né? Então, além de ser mais fininho, ele tem uma área muito grande. Que bom, né? Porque a gente tem uma taxa metabólica muito elevada. E, ao mesmo tempo, a gente tem um fluxo sanguíneo suficientemente lento para fazer as trocas. Saindo aqui do leito capilar, né? Então, a gente viu ó, que a área da secção transversa das artérias em direção aos capilares vai aumentando. Por quê? Porque esses vasos vão se ramificando até chegar lá nos capilares. Agora, dos capilares de volta para o coração, a gente não tem vasos se dividindo, a gente tem vasos coalescendo, se unindo, e aí a área da secção transversa volta a cair, ao mesmo tempo que a velocidade do fluxo tende a aumentar, certo? Mas eu não vou ter a mesma velocidade de fluxo que eu vou ter lá no sistema arterial, tá? Então, vocês veem que a velocidade é um pouquinho
mais baixa, certo? Muito bem. Como é que vai ser feito o controle do calibre desses vasos, do raio desses vasos, né? Esse controle a gente chama de controle vasomotor, tá? Ele vai acontecer tanto em vasos arteriais quanto em vasos venosos. Então, quando eu modifico o calibre de um vaso arterial, eu estou aumentando ou diminuindo o aporte de sangue para o tecido. Se eu faço uma vasodilatação das arteríolas, vai chegar mais sangue no tecido. Se eu faço uma vasoconstrição nas arteríolas, vai chegar menos sangue. Então, eu estou controlando o aporte ao tecido. Os vasos venosos, a gente já viu que eles são vasos de capacitância, são reservatórios de sangue, né? Então, quando eu controlo o retorno, quando eu controlo a vasomotricidade dos vasos venosos, eu controlo o retorno venoso para o coração, certo? Se eu faço uma venoconstrição, cabe menos sangue dentro desse vaso venoso. E como o fluxo em vaso venoso é unidirecional, o sangue que eu não estou mais acomodando dentro desses vasos está sendo direcionado para o coração e vai contribuir para um aumento do débito cardíaco, certo? Então, o controle vasomotor, ele depende de vários mecanismos, né? E não existe um mecanismo único que seja capaz de explicar esse controle vasomotor. Então, nós vamos começar pelos mecanismos nervosos, né, de controle dos vasos, do calibre dos vasos, tá? Então, em termos de vasos, certo? A gente tem inervação de vasos principalmente por fibras nervosas simpáticas, tá? Então, o simpático, ele inerva tanto vasos arteriais quanto vasos venosos, embora a inervação de vasos arteriais, dos vasos de resistência, seja muito maior, muito mais importante, certo? Então, esses vasos, eles vão ser responsivos não só ao neurotransmissor liberado pelas terminações nervosas simpáticas, que é a norepinefrina, mas também a adrenalina circulante, né? Então, os vasos, eles vão ser responsáveis às catecolaminas, certo? E o efeito que a inervação simpática vai ter nesses vasos depende de dois fatores, tá? O primeiro fator vai ser o tipo de receptor que a gente tem nesse vaso, certo? E a densidade de receptores vai variar de um tecido para outro. Então, os receptores adrenérgicos alfa-1, né, que tem maior afinidade pela noradrenalina, eles levam a vasoconstrição. Então, quando a gente libera a noradrenalina, a norepinefrina nessas terminações nervosas, se houver nas imediações um receptor adrenérgico alfa-1, eu vou ter uma vasoconstrição. Se eu tiver um receptor beta-2, eu vou ter vasodilatação. Esses receptores beta-2, eles vão ser mais responsivos à adrenalina do que a noradrenalina. Mas lembrem que os dois receptores vão responder aos dois tipos de catecolaminas. Só que como eles têm diferentes tipos de afinidade, né, eles vão preferir noradrenalina ou preferir adrenalina, certo? Então, no momento que eu digo que o sistema simpático pode agir através desses dois receptores que têm funções antagônicas, eu estou sinalizando para vocês que uma descarga simpática no organismo pode ter efeitos antagônicos em diferentes leitos vasculares, promovendo vasodilatação em alguns e vasoconstrição em outros. Lembrem que quando a gente fala de ativação simpática, a gente não está falando só das terminações nervosas que estão chegando nos vasos. A gente está também falando da adrenalina que está circulando, né?
Então, a adrenalina pode ser vasodilatadora em alguns leitos e constritora em outros. E isso é bem importante, né, para aquela questão de redistribuição do fluxo sanguíneo numa situação onde a gente precisa aumentar significativamente o aporte sanguíneo para uma determinada região do organismo, né, como ocorre em situações de estresse, tá? Então, em situações de estresse, eu vou esperar vasoconstrição em leitos vasculares que não são tão importantes para resposta de luta ou fuga, como o sistema digestório, mas vou esperar vasodilatação em vasos que me auxiliem a responder adequadamente esse desafio, como por exemplo lá nas coronárias ou na musculatura esquelética, certo? Os vasos venosos, então, eles também vão ter controle pelo sistema nervoso simpático, né? Esse controle vai ocorrer principalmente por receptores adrenérgicos alfa, mas, como eu comentei com vocês, a inervação deles não é tão densa quanto dos vasos arteriais, certo? Então, o primeiro fator que vai determinar o efeito do simpático num determinado vaso é qual tipo de receptor é mais denso, qual tipo de receptor predomina. O outro fator, como vocês estão vendo aqui, é a frequência de estimulação simpática, tá? Fisiologicamente, os vasos de vocês, eles estão recebendo um nível basal de estimulação simpática que ajuda a manter um determinado tônus vascular, certo? Então, nos vasos sanguíneos, numa situação basal de repouso, né? A gente tem uma baixa frequência de potenciais de ação trafegando pelas terminações nervosas simpáticas e liberação de noradrenalina, favorecendo a manutenção de um tônus, digamos assim, vascular. Como na situação basal eu já tenho uma frequência de estimulação desse vaso, o que eu posso fazer? Eu posso ou diminuir ainda mais essa estimulação, o que pode levar a vasodilatação, ou aumentar essa frequência de estimulação basal e produzir vasoconstrição, certo? Então, os nossos vasos, eles praticamente não têm inervação parasimpática, tá? Só em alguns leitos vasculares bem restritos que a gente vai ter essa inervação. Então, a regra geral é que os vasos sanguíneos, eles têm inervação simpática, certo? Essa inervação simpática mantém um tônus basal e um calibre, então, basal do vaso. Eu posso aumentar essa estimulação simpática e fazer vasoconstrição, ou eu posso aumentar, diminuir essa estimulação simpática e fazer vasoconstrição. Desculpa, acho que eu enrolei. Voltando. Eu tenho um tônus basal de estimulação que eu posso aumentar, levando a vasoconstrição, ou diminuir, levando a vasodilatação, certo? Os mecanismos miogênicos são mecanismos importantes de controle do fluxo sanguíneo e da vasomotricidade no nosso dia a dia, tá? Então, esses mecanismos miogênicos, como diz o nome, eles dependem de características intrínsecas ao músculo liso vascular. E essas características dizem respeito à responsividade dessa musculatura vascular à distensão. Então, observem que esses mecanismos miogênicos, eles são ativos principalmente em artérias e arteríolas musculares, certo? Então, os músculos desses vasos, eles respondem a um aumento da pressão arterial com uma vasoconstrição.
e a uma diminuição da pressão arterial com vasodilatação, certo? Então, no dia a dia, a gente tem flutuações bastante significativas de pressão arterial e dentro de uma faixa fisiológica de variações de pressão arterial, o mecanismo miogênico ele vai ser muito importante para manter um fluxo sanguíneo constante para o tecido, não permitindo que cada aumento de pressão arterial aumente o fluxo sanguíneo naquele tecido ou cada queda da pressão arterial diminua o fluxo sanguíneo naquele tecido, né? Então, alguns tecidos têm esses mecanismos miogênicos muito mais desenvolvidos e muito mais precisos, certo? Como é o caso, por exemplo, do nosso sistema nervoso central. Então, nesse gráfico, a gente observa a relação entre a alteração da pressão, pode ser uma alteração aguda ou uma alteração a longo prazo, né, um aumento de pressão arterial que foi se estabelecendo lentamente, e o fluxo sanguíneo pelo tecido. Então, a nossa pressão arterial média normal é de 100 milímetros de mercúrio, certo? Então, nos 100 milímetros de mercúrio, a gente vai ter um fluxo sanguíneo de aproximadamente 1. Isso é uma unidade arbitrária. Então, 1 é a normalidade, né? Então, o que a gente observa? A gente observa que no intervalo fisiológico de variação da pressão arterial, então essa variação vai de 60, 70 até 150, 160 milímetros de mercúrio, a gente tem relativamente pouca variação de fluxo em relação à variação da pressão que está acontecendo, certo? Então, tanto na situação aguda quanto na situação crônica. Então, esse é um mecanismo protetor dos tecidos contra essa flutuação que acontece na pressão arterial frente a várias situações que nós vamos estudar mais tarde. O que causa esse mecanismo miogênico, né, parece ser uma sensibilidade aumentada à entrada de cálcio e ao incremento de cálcio no citosol em situações de distensão dessa musculatura lisa, né? Então, o que a gente tem que imaginar é que toda vez que aumenta a pressão arterial dentro de um vaso, esse vaso está sendo distendido e a sua parede, o seu músculo liso também. E essa distensão vai favorecer o influxo de cálcio e a abertura de canais iônicos não específicos que vão acabar levando a um aumento de cálcio intracelular. Então, eu queria chamar a atenção que os mecanismos nervosos e os mecanismos miogênicos, eles fazem parte de um conjunto de mecanismos de regulação do fluxo sanguíneo, que são mecanismos de regulação global do fluxo sanguíneo, certo? Quando o sistema nervoso simpático estimula uma vasoconstrição, ele não estimula essa vasoconstrição num único local específico. Normalmente, ele está fazendo isso para redistribuir o fluxo sanguíneo, para regular a pressão arterial, como a gente vai ver mais tarde, e isso está relacionado a um aspecto global do organismo. Não está relacionado à necessidade específica de cada tecido, certo? Porque o simpático tem essa característica de ser ativado de forma massiva, né? Ou seja, ele vai ter efeito sobre vários leitos vasculares simultaneamente, independente das necessidades metabólicas de cada um dos tecidos envolvidos, certo? Os mecanismos miogênicos também fazem parte desses mecanismos globais. Por quê? Porque eles estão protegendo o tecido do efeito da pressão arterial. E a pressão arterial, ela é uma só, em todos os vasos arteriais, em todos os tecidos. Ela também é um parâmetro global, certo? Então, quando esses mecanismos miogênicos estão sendo ativados, eles mostram uma reação à alteração da pressão arterial, para manter o fluxo sanguíneo para o tecido constante.
mas eles não estão ajustando o fluxo sanguíneo de acordo com a necessidade metabólica daquele tecido, né? Então, quando o ajuste do fluxo sanguíneo ocorre de acordo com a necessidade metabólica do tecido, a gente entra em um outro tipo de mecanismo. E esse outro mecanismo é a teoria metabólica do controle vasomotor, né? Então, essa teoria metabólica, né, ela agora está relacionada ao controle do fluxo sanguíneo de acordo com cada tecido específico do nosso organismo. Se aumentar a atividade metabólica na tireoide, eu quero aumentar o fluxo sanguíneo só lá na tireoide. Se aumentar a atividade metabólica lá nos tecidos do dedão do pé, eu quero aumentar o fluxo sanguíneo só lá no dedão do pé, certo? Ou seja, essa teoria metabólica ela vai casar a necessidade metabólica, agora sim, com a resposta vascular. Então, agora a resposta vascular está acontecendo para dar conta exatamente do que aquele tecido precisa. Então, a gente tem dois gráficos aqui que mostram bem essa relação entre o metabolismo e o fluxo sanguíneo, certo? Observem que, à medida que aumenta o metabolismo de um tecido em múltiplos do normal, aumenta também o fluxo sanguíneo em múltiplos do normal, certo? Então, o metabolismo basal está aqui no ponto 1, né? 1 e 1. Então, a gente observa que cada vez que o metabolismo aumenta, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo, que faz todo sentido. Por quê? Porque quanto mais alto o metabolismo de um tecido, mais oxigênio ele vai consumir. Então, aqui eu tenho um outro gráfico que mostra o nível de saturação arterial com oxigênio e o fluxo sanguíneo. Então, vocês observam aqui que quando eu tenho um sangue 100% saturado com oxigênio, eu tenho um fluxo sanguíneo basal. Mas cada decréscimo da minha oxigenação vai gerar um aumento do fluxo sanguíneo, certo? Então, o controle metabólico ele vai ocorrer em vasos pré-capilares, certo? Então, nos vasos que se localizam imediatamente antes dos capilares, nas arteríolas, né? De diferentes calibres, tá? E ele vai fazer parte, então, de um mecanismo de controle, que é o mecanismo de controle de regulação local do fluxo sanguíneo, certo? Então, por aqui a gente já pode ver que um dos fatores que está envolvido nesse controle vasomotor é o nível de oxigênio. E faz todo sentido. Se eu aumento o metabolismo, o meu tecido está consumindo mais oxigênio, né? E se o tecido está consumindo mais oxigênio, vai faltar oxigênio para a musculatura lisa do vaso. E essa musculatura lisa do vaso vai relaxar. E no momento que ela relaxa, eu tenho vasodilatação. E no momento que eu tenho vasodilatação, eu tenho aumento do fluxo sanguíneo. Então, esse controle metabólico, ele é chamado de hiperemia funcional, quando ele está ajustando o fluxo sanguíneo a aumentos ou diminuições do metabolismo do tecido, mas existe também a hiperemia reativa, que acontece, por exemplo, quando o fluxo sanguíneo para um determinado vaso ficou ocluído durante um tempo. E aí, quando esse fluxo sanguíneo volta, ele volta muito acima do normal, porque esse tecido ele desenvolveu um débito de oxigênio, acúmulo de outras substâncias vasodilatadoras, enfim, né? Então, eu vou aumentar muito mais o fluxo sanguíneo até pagar todos esses débitos. E aí eu vou fazer, então, o fluxo sanguíneo normalizar, certo? Então, a hiperemia funcional aumentou o metabolismo, aumentou o fluxo sanguíneo. A hiperemia reativa é a reação contra uma interrupção
desse fluxo sanguíneo, certo? São só dois termos que vocês vão ouvir, por isso que eu achei por bem colocar aqui. Essa tabela, ela mostra as várias outras substâncias, além do oxigênio, que vão estar envolvidas nesses mecanismos metabólicos de regulação da vasomotricidade. Então, a gente está partindo aqui de uma situação em que o metabolismo de um tecido aumentou e agora, para ajustar o fluxo sanguíneo para esse tecido, eu preciso de vasodilatação. Então, como vocês observam, né, e como a gente acabou de comentar no slide anterior, o aumento do metabolismo do tecido leva a um maior consumo de oxigênio por esse tecido, de forma que vai sobrar menos oxigênio para o músculo liso do vaso. Portanto, a concentração intracelular nessas células musculares lisas de ATP vai diminuir. E se tem menos ATP, tem menos energia, tem menos contração muscular, certo? Mas além de já estar ocorrendo uma vasodilatação, então, porque essa musculatura lisa não tem energia suficiente, essa vasodilatação ela vai ser induzida por várias outras substâncias resultantes desse maior metabolismo. Então, o que vai acontecer é que quando o metabolismo aumenta, todas essas substâncias vão ser produzidas em maior quantidade. E como o fluxo sanguíneo ainda não está adaptado para essa nova situação de um nível mais elevado de taxa metabólica, eu vou ter uma concentração muito maior dessas substâncias nesse tecido que teve esse aumento repentino do metabolismo. Então, vão aumentar as concentrações de íons de hidrogênio, de CO2, vai aumentar o nível de potássio, ácido lático, adenosina, todos os produtos secundários dessa atividade metabólica aumentada, né? E todas essas substâncias, quando em maior concentração, elas vão acabar induzindo vasodilatação. Por isso que quando ocorre um aumento da atividade metabólica, eu tenho uma vasodilatação. Não só porque sobra menos oxigênio para o músculo liso do vaso, mas também porque começam a se concentrar no local substâncias vasodilatadoras, certo? Então, observem aqui, né, que alguns fatores, por exemplo, aqui ó, no caso do ATP, né, o que vai favorecer a vasodilatação é tanto uma alteração do ATP intracelular, quanto uma alteração do ATP extracelular, certo? Então, essas duas situações podem favorecer a vasodilatação. Quando a gente pensa agora numa situação de queda do metabolismo, a gente tem uma situação onde o tecido vai consumir menos oxigênio, então vai sobrar oxigênio para a musculatura lisa do vaso. Ela vai ter mais ATP, né, mais energia para fazer contração, certo? Vai cair o nível de CO2, porque se eu estou com metabolismo menor, eu estou produzindo menos CO2. Menos CO2 está relacionado com menos íons de hidrogênio, então o meu ambiente está menos ácido. Como o metabolismo está caindo e eu tenho oxigênio suficiente, eu produzo menos ácido lático. Então, vocês vejam que todas essas substâncias que estavam sendo vasodilatadoras e se concentrando por causa de um metabolismo mais elevado, agora estão decrescendo, certo? De forma que eles não vão ter mais um efeito significativo para dilatar, para relaxar a musculatura lisa. Então, ela vai fazer o quê? Constrição, certo? Então, essa regulação metabólica é um reflexo direto do ajuste do fluxo sanguíneo às necessidades daquele tecido específico, a regulação local do fluxo sanguíneo, e não interessa o que está acontecendo no resto do organismo.
Por fim, então a gente já viu que existem mecanismos nervosos e miogênicos, né? Esses mecanismos nervosos e miogênicos, então, são mecanismos globais de regulação da vasomotricidade, porque envolvem parâmetros, né, que vão ter um efeito amplo no organismo, como no caso do sistema nervoso simpático, aumento da pressão arterial ou redistribuição de fluxo sanguíneo. No caso do reflexo miogênico, o reflexo em resposta a alterações de pressão, mas não necessidade em resposta a exatamente a necessidade do tecido, né? E por fim, ainda existem os mecanismos endoteliais, certo? Então vejam que a gente está analisando vários compartimentos, inclusive, que vão estar interagindo. A gente tem a inervação dos vasos, a gente tem as características do músculo, né? A gente tem as características do tecido em torno desse vaso, e a gente tem agora as características das células endoteliais. Então, as células endoteliais, elas produzem uma série de substâncias vasoativas, tá? Então, aqui vocês estão vendo algumas dessas substâncias vasoativas. O óxido nítrico é um vasodilatador extremamente potente. Ele é liberado por estimulação da acetilcolina, por diferentes tipos de hormônios, em situações de hipóxia tecidual, né? E ele é um vasodilatador, então a função dele é aumentar o fluxo sanguíneo para aquele tecido, né? Existe um outro fator, o fator hiperpolarizador derivado do endotélio, que vai diminuir a contratilidade da musculatura lisa e, portanto, induzir vasodilatação. A gente vai ter substâncias relacionadas a respostas inflamatórias, né, como a prostaciclina, tá? Que vai induzir vasodilatação. Então, nessas respostas inflamatórias, um componente importante é o aumento de fluxo sanguíneo no local, que ele vai trazer mais células de defesa, né? E substâncias de defesa para aquele tecido que está sendo agredido. E o endotélio produz várias outras substâncias que podem ser constritoras. Uma das mais potentes, então, é a endotelina, né? E a gente vê que em situações crônicas de hipóxia, esses níveis de endotelina estão aumentados, né? Crônicas e patológicas, né? E existe ainda um fator constritor derivado do endotélio, que a gente ainda não tem exatamente a constituição química dele, né? Mas que ele também vai ser liberado pelo endotélio e vai lá no músculo liso atuar, certo? Então, todas essas substâncias que estão representadas aqui, tanto as vasodilatadoras quanto as vasoconstritoras, elas estão sendo liberadas pelo endotélio e elas vão se difundir, né, até o vaso, então alterando a atividade da musculatura lisa desse vaso. Por fim, um slide só como um resumo final, né, e já mostrando a complexidade do controle vasomotor, tá? Então, como a gente viu, o controle vasomotor, ele vai depender tanto de influências neuromorais, a gente falou mais as influências nervosas, mas vários hormônios, né, vão alterar a vasomotricidade, principalmente de forma indireta, por atuar via endotélio sanguíneo, né? A gente vai ter a interferência, então, dos fatores teciduais, dos fatores metabólicos, a gente vai ter diferentes influências mecânicas que vão levar, então, à secreção de substâncias vasodilatadoras ou vasoconstritoras pelo endotélio. Por exemplo, o óxido nítrico, que eu comentei há pouco, pode ser
liberada pela força de cisalhamento, que é essa força que o sangue exerce à medida que ele vai passando pelo vaso, né? Como se ele estivesse sendo arrastado sobre esse vaso, ele vai ocasionando essa força de cisalhamento, né? Então, as células endoteliais, elas são responsivas a uma infinidade de fatores e podem responder produzindo substâncias vasodilatadoras ou vasoconstritoras, né? Então, aqui embaixo a gente tem um modelo dos compartimentos envolvidos nesse controle vasomotor, certo? Uma célula tecidual, por exemplo, como um miócito do músculo esquelético, a musculatura lisa do vaso, o endotélio vascular e o compartimento intravascular, porque inclusive substâncias presentes no compartimento intravascular podem interagir com o endotélio e alterar a contratilidade vascular também, certo? Então, é importante a gente ter noção, né, dos mecanismos que podem estar envolvidos. Depois a gente vai ver como é que ocorre a regulação do fluxo sanguíneo em circulações especiais, né, em circulações, então, que vão ter características específicas e quais mecanismos vão ser mais importantes e como eles vão ser ativados, certo? Então, o controle motor depende de diferentes mecanismos, como vocês veem nessa figura superior, e a gente comentou, alguns dos quais relacionados à regulação global do fluxo sanguíneo, são eles controle nervoso e miogênico, e outros relacionados principalmente à regulação local do fluxo sanguíneo, então os mecanismos metabólicos e endoteliais, né? E a interação entre diferentes compartimentos, certo? Essa divisão que a gente está fazendo dos mecanismos de controle vasomotor como mecanismos globais ou mecanismos locais, vocês vão ver que em algumas situações os mecanismos locais podem ter impacto global, assim como a regulação global vai ter impacto local, certo? Então a gente vai ver em maior profundidade esses mecanismos quando a gente for entrar em circulações especiais e regulação da pressão arterial, né? Mas aqui você já tem uma primeira visão de como vai ocorrer o controle vasomotor.